Fala pessoal, tudo bem? Rui aqui. Hoje vamos terminar o livro. Não vamos terminar o livro Elementos de Psicologia, Lógica e Ética, segundo a doutrina de São Tomás de Aquino, mas nós vamos terminar a parte de lógica do livro, né? Do Dom Mariano. Então a gente parou no método e depois a gente vai para lógica aplicada, né? Então Dom Mariano fala que a gente estudou, beleza, silogismos, induções, mas ah, são muitos princípios que a gente pode usar como premissas, né? E também muitos os princípios que a gente pode raciocinar, né? Então seria necessário um método, né? Para ter uma ordem assim, né? Porque se você pensar bem, o silogismo te permite sair de se você imagina assim duas premissas, você tira uma conclusão, tem várias maneiras de você ir tirando conclusões, né? De coisas, então você precisaria de um método, né? Ah, então ah, os antigos tinha uma ciência chamada protologia, né, que então chamam de teoria da ciência, né, que seria esse estudo que a gente está fazendo. Então ele diz que método viria do grego meta odos, que é com caminho, né, e o método precisa quer fazer as coisas com caminho, né, uma com direção, né. Então ele fala assim, primeiro tem um ponto de partida, seria o método inicial, que é o princípio, ou princípios de onde parte a ciência, um caminho que seria um método propriamente dito, ou um método evolutivo, ele vai chamar assim. Então, ou ordem nas verdades que formam a ciência, que vai ser um método analítico e sintético que a gente viu, né? E um fim, um objetivo que é a ciência mesma. Então, o método evolutivo se divide em analítico e sintético. O analítico é o que procede do singular ao universal, dos efeitos às causas, né? E o sintético é o que vai dos princípios ou verdades mais universais às menos universais ou particulares, das causas ao efeito. O silogismo segue o método sintético, a indução o analítico. Embora, por exemplo, hoje em dia com o método experimental, você poderia, nessa coisa de você fazer uma observação, gerar uma teoria e testar essa teoria, você generalizou, e aí você faz uma dedução do que seria esperado por essa teoria numa condição experimental, você realiza o experimento e aí se o experimento não for compatível, né, você precisa de uma outra teoria. Por isso que tem aquele negócio da falsibilidade, né? Porque você supõe que a teoria está certa e você deduz o experimento. Então, se o experimento está certo, não necessariamente a teoria está certa, né? Você está fazendo começando pelo consequente, né? Mas então ele vai falar, por exemplo, que a física segue o método analítico. Sim, porque você faz experimentos particulares e você chega a conclusões, leis gerais, mas você usa também a dedução para você fazer um experimento que não confirma, mas corrobora uma teoria, né? E que pode também refutar uma teoria, né? Então, o método analítico, achei interessante, né? Porque analítico, né, de você separar, né, dissolver, né? E então você meio que que na verdade você pega um ser e você abstrai certas características, né, para você ter uma lei geral, né? Você não considera, por exemplo, na física, né, você tanto faz se é uma xícara, uma mesa, uma pessoa, mas você diz só que ela é um objeto com uma massa e por isso ela é atraída pela Terra. Então você separou, né, e você atribuiu a uma característica única aquela propriedade, digamos assim, né? Você meio que você vai separando, né? Então seria isso. Por isso analítico e sintético, porque quando você faz um silogismo, né, na verdade você está juntando duas premissas, né, e tirando uma conclusão. Então tem essa síntese, né, essa união, né? Então o método analítico alguns chamam de método da invenção. Invenção seria encontrar, né? E ao sintético método de ensino ou da doutrina, por ser o primeiro mais próximo para eles desinventar a ciência, né? Eu acho que em latim era invenire, que era ir até a coisa, né? Então, encontrá-la, né? Ir de encontro a ela, né? Ao encontro dela, né? E
E o segundo método seria para ensinar, né? Então você encontraria as coisas por análise e você ensinaria elas por síntese, né? Aí fala, essa denominação é inexata, pois ensinar segundo São Tomás de Aquino, isso aqui é bem legal, ensinar seria ir por meio de signos exteriores, né? Signos externos, em auxílio do discípulo, para que de princípios ou verdade evidentes para ele, deduza e aplique as conclusões que aqueles princípios encerram. E como entre o método de invenção e de ensino não há mais diferença que a que existe na natureza e na arte, o qual deve in- convidar a natureza, segue-se que as ciências devem ensinar-se pelo mesmo método que se encontraram elas. E, portanto, não há tal método de invenção nem de ensino. As ciências, ademais, necessitam do método analítico e sintético para formar-se, pois, tratando-se de coisas reais, tem que estudar os indivíduos e elevar seus princípios gerais, análise, depois sacar as consequências que esses princípios encerram e aplicá-los aos indivíduos, síntese. Então, esse final é um pouco o que eu falei, mas seria basicamente assim, quando você pensa num método de ensino e um método de descoberta, você fala, bom, seria bom você ensinar a ciência, na verdade, né? Assim, em contrário a essa diferença entre dois métodos, fala, seria bom você ensinar às pessoas como essa ciência é feita, né? Como ela é descoberta, né? E é interessante que na Suma, São Tomás, ele poderia ter colocado ali só as respostas dele, né? Mas como é um livro, até onde eu saiba, para ensinar as pessoas que estão entrando na Suma, né? Se você acha a Suma difícil, saiba que São Tomás considerava ela um livro de para quem está iniciando na teologia aqui. Ele fala, olha, a teologia é muito mais difícil, muito mais profunda. Então isso aqui é só o comecinho, né? Mas o que que ele faz? Ele ensina um método da teologia, né? Que é você pegar aquilo que você quer demonstrar, né? Bota argumentos contrários, argumentos a favor e resolve eles, né? Partindo das. Esse é o método de se fazer teologia e ele ensina a teologia assim, porque esse é o método certo, né? Ele ensina a teologia do jeito que ela é feita, quase que fazendo ela na sua frente, né? E às vezes o pessoal fala, a Suma é feita desse jeito porque a Disputácio era assim. Mas você fala, bom, mas São Tomás também escreveu comentários, né? Então, porque que era, na universidade também era assim, o professor lia o texto, né, e fazia o comentário dele, é como se fosse uma nota de aula, né? Ele lia o Aristóteles ali e explicava, né? Então, por isso que ficou o comentário, tem o texto do Aristóteles e a explicação dele. Então, por que que ele não fez a Suma assim também, né? Porque ele achou que era melhor explicar a teologia do jeito que se fazia a teologia para a pessoa sair fazendo teologia depois, né? Então, dada essa minha digressão, né? Sem embargo, sin embargo, tem ciência em que se predomina o método analítico, como na física, e se diz que seguem esse método, e outras em que se predomina a síntese, como na geometria. Então, a gente diz que ela segue o método sintético. Então, ele fala então que Platão deduzia as ideias a priori, né? Então, Platão seguia mais uma síntese e Aristóteles e São Tomás partem da observação para se elevar aos primeiros princípios, usando mais uma análise. É interessante, né? Não sei, talvez um pouco genérico isso, né? Mas, então ele diz assim, caluniam, pois, a esses dois últimos filósofos que dizem que até Bacon não era conhecido o método experimental. Embora houve uma. É interessante, quer dizer, é uma crítica injusta, claro, mas houve também um momento, isso aqui é minha opinião, né? Não é nenhuma verdade absoluta, em que começou a se prestar mais atenção para observação, para fazer experimentos, né? Mas tudo bem. Então são três leis gerais do método. Inclusive isso começou com foram os escolásticos que começaram com isso, né? Foi a igreja, por assim dizer, né? Foi o pensamento medieval que começou com a ciência, né? Alguns falam até que foi Santo Alberto Magnus, né? As leis gerais do método são três. Deve-se proceder do que é mais fácil e conhecido, né? Começa do mais fácil e mais conhecido ao mais difícil e menos conhecido. Deve-se proceder por graus, de modo a não ah, se intercale verdade alguma que não proceda da anterior, então ir passo por passo. Não exigir-se em todas as ciências grau de certeza maior do que elas admitem, né? Então, as leis do método analítico são duas. Tem que se dividir e subdividir as partes do objeto que se considera, guardando as regras da divisão, e depois considerá-las atentamente e formar juízo do todo.
como o método analítico procede do particular ao geral, deve também ter presente as regras dadas ao tratar da indução, né? Então, as regras da indução fazem parte da regra do método analítico. O método sintético se pode considerar enquanto modo de propor questões, quanto ao modo de resolvê-las. Então, ao propor questões, tem que se começar sempre das mais universais, e ao resolvê-las, tem que começar por princípios evidentes e pela definição da coisa que está em questão, né? Então, como você vai deduzir, você tem que começar de coisas que são princípios e que são evidentes, né? E você tem que ter uma clareza muito grande a respeito do que você está falando, né? Para você seguir a respeito do seu objeto, não deixar nada de fora ou colocar alguma coisa que não deveria ter dentro, né? Aí fala um pouco do método de disputa. Isso imagino que é algo que ficou da disputácio, né? Mas ele fala assim: método de disputa é a ordem que se deve seguir nas contendas científicas, né? Nas disputas científicas. Se chama disputa o ato em que duas ou mais pessoas defendem uma o pró e outro contra de uma mesma questão, né? Óbvio, né? Mas a disputa pode ser comum, socrática e silogística. Comum é a que se usa por generalidade, né, nas academias, Ateneus, etc., né? Ele está falando das escolas da época, né? A disputa socrática, quando se procede por meio de perguntas artificiosas, essa é a palavra que ele usa, né? Então, por perguntas que conduzem o adversário a admitir o que se questiona, e silogística é a que se procede em forma de silogismo. Essa última é a melhor porque não é fácil que se mude de questão, como sucede na comum, nem é fácil que se diz no erro, dado o rigor do silogismo. Né? Sócrates, é interessante que fala da socrática, né? Porque Sócrates ia fazendo perguntas, né? O cara falava, a melhor coisa é você ser injusto, que aí você engana todo mundo e você só se dá bem. Aí ele vai fazendo um monte de perguntas assim e tal, e aí o cara é meio que forçado a responder o contrário do que ele tinha dito antes, né? Então, é uma pena que ele não falou muito mais do comum, porque ele não disse nada, né? Mas, então as leis do método de disputa são três. A disputa deve travar-se por amor à verdade, não por orgulho ou má fé. Deve admitir-se por ambas as partes algum princípio do qual se arranque a discussão, pois o contrário não pode questionar-se, né? Por isso diziam os escolásticos, contra principia negantes, fustibus est arguendum, né? Então, contra os que negam princípios, eu não sei o que é fustibus, né? Mas é, vamos ver, eu vou procurar aqui fustibus. É, ah, man, é fústil argumentar? Não, não sei o que é. Fustis. Aqui tá dizendo que eu tô olhando em inglês, né? Não sei. Caramba. Não tô conseguindo achar. Só um minutinho. Isso. Fustis. Aqui tá dizendo que fustis é um tipo um porrete, né? Então é. Mas. Que estranho, eu devo ter copiado errado. Mas você entende que é inútil, deve ser inútil argumentar com alguém que nega os princípios, né? Deve decidir-se de boa fé a questão em favor daquele que alegue razões mais fortes e convincentes. Do contrário, a controvérsia seria interminável, né? Então, ele fala, as dotes do método são três: solidez e claridade, né? Então, a primeira se obtém por meio da demonstração, a demonstração faz o método ser sólido, e a segunda se consegue por meio da definição e divisão. Então, a clareza vem de você definir corretamente e dividir corretamente aquilo que você está tratando, e a solidez vem da demonstração correta, né? A definição intrínseca se subdivide em essencial e descritiva. Essencial é a que explica a causa, a coisa, pelos princípios mesmos que a constituem e que a distingue de qualquer outra. Pode ser metafísica, segundo os princípios sejam metafísicos, como o homem é composto de corpo e alma. Não. É que ele colocou pode ser metafísica ou metafísica, né? Então, mas uma seria, por exemplo, como você dividiu o homem entre corpo e alma, e a outra como em animal racional.
Depois eu vou procurar a respeito disso. Qual que é metafísica, qual que é física, né? Mas então agora ele tá falando da divisão, né? Então ele fala que essa definição é intrínseca, né? Porque a extrínseca seria a nominal, né? Em que você define não a coisa, mas o nome, né? Se diferencia uma da outra em que agora tá aqui. Isso que dá até preguiça de ler o resumo antes, né? Reler o resumo, mas se diferencia uma da outra em que na física assinalamos os princípios que são distintos e da metafísica não distinguimos esse princípio das coisas como distintas, senão como ideias, né? Então, na a definição que o homem é corpo e alma é uma distinção física. Você distingue duas coisas que tem no homem, né? Quer dizer, princípios que são distintos. Na metafísica, a gente não distingue princípios que são distintos, mas ideias, né? Quer dizer, a gente distingue esses princípios, mas como ideias. Então, tem uma ideia de animal e uma ideia de racional que você usa para formar o homem, né? A definição descritiva é que explica o objeto por seus atributos ou propriedades. Então, se esses são próprios, como quando dissemos que o homem é um animal que pode alcançar a ciência, a definição descritiva é própria. E acidental, quando o objeto se explica por atributos acidentais, que se bem separadamente pode convir a muitas outras coisas, coletivamente só convém a coisa definida, né? Então, os acidentes eles aparecem em vários objetos, né? Mas às vezes tem um conjunto de acidentes que quando você olha todos eles só vão aparecer numa coisa. Então você pode definir assim, mas é uma definição acidental, né? E a propriedade não é também tão boa, né? Porque você quer a essência, né? Você quer o fundamento. E a propriedade seria uma consequência desse fundamento, né? Aí ele entra para a divisão, que é distribuir o todo em partes. O todo se distribui, se chama dividido. A divisão pode ser de nome da coisa, de nome e a enumeração de vários sentidos que pode se tomar uma palavra. Então seria mais você desfazer a equivocação, né? Divisão de coisa é a resolução do todo em suas partes. Físicas foram todo físico, né? Ou seja, partes realmente distintas, como a divisão do homem em corpo e alma. Metafísico potencial, se o todo é metafísico, ou seja, que conste de partes não materiais, mas só distintas em nossa mente, como a divisão da alma em sensibilidade, entendimento, vontade, e uma distinção lógica que é se o todo é lógico, né? Ainda que não se constitui de partes, conste de conceitos menos universais, né? Então, o que a gente falou seria distinguir entre homem, animal, mamífero, né? As ideias, né? Então ele fala que a divisão deve ser minuciosa, pois sendo seu objeto conhecer com claridade o todo, não deve estender-se senão no que seja necessário. E aí isso acaba o método e a gente parte para a parte segunda da lógica, que é a lógica aplicada, né? Então, a parte da lógica aplicada não vou comentar. Ele entra em questão de evidência, né? Basicamente ele fala assim, a lógica aplicada trata da existência da certeza, seus motivos e o princípio da certeza. Então ele fala, né, da necessidade do critério, fala de evidências, né? Então ele volta a falar da evidência objetiva e subjetiva. A gente falava em certeza subjetiva e objetiva. Então, a gente falou acho que no outro vídeo, né? Ele fala da evidência subjetiva e objetiva, né? Então a objetiva arrasta a mente a ter uma evidência objetiva. Então, fala que ela pode ser imediata ou imediata, né? Dependendo de se ela tem necessidade de um raciocínio, né? Então, então basicamente é isso, né? Não vi muita coisa de interessante aqui, então vou deixar de lado essa parte, beleza, galera? Mas o livro tá aí, se vocês quiserem ler, tá na biblioteca, site da Hispânica, Biblioteca Nacional da Espanha. Elementos de psicologia, lógica e ética segundo la doutrina de San Tomás. Beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima. Lembra de curtir, compartilhar, comentar. Valeu!